Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café Lucrativo. Estou aqui todas as quartas para te ajudar a faturar mais de 20 mil reais por mês e terminar com o caos do seu escritório. Por isso que estou aqui. Bom dia, bem-vindo. Estou escrevendo o nome do nosso café de hoje para vocês acompanharem aí. Deixa eu fixar. Bom dia. Como vocês estão? Animados para mais uma semana? Gente, eu tô assim, essa semana minha tá louca. Porque eu vou sair de férias no final dessa semana, agora dia domingo. Então tô na correria total. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar hoje se você quer ter seu escritório funcionando sem sua presença. Vou te dar algumas dicas aqui, algumas sugestões do que eu fiz para conseguir realmente ter essa liberdade, né? Bom dia! E, gente, todo esse assunto está começando, tô até mais feliz essa semana, porque domingo eu vou viajar, vou tirar férias. E aí fico pensando muito em tantos colegas de profissão, né, que tiram férias carregando seus computadores, tiram férias o tempo inteiro ligado no celular e realmente não conseguem descansar, né, não conseguem renovar as energias, não consegue ter a cabeça limpa para trazer novas ideias. Eu falo que depois de uma viagem, os clientes que começam a criação aqui no escritório, logo que eu volto dessa viagem, são os clientes mais privilegiados, porque a nossa cabeça volta outra, né, gente? Queria começar um pouquinho falando de como a nossa cabeça cheia atrapalha o nosso trabalho, né? Você muitas vezes não consegue reparar, né? Mas a maioria das pessoas não consegue ter uma mente limpa. Uma mente que você tira as coisas que não precisam estar ali e coloca só as coisas que você tem que pensar estrategicamente ou pensar em melhoria, bom dia, ou pensar em criação, em algo bom para o seu escritório. E muitas vezes essa mente cheia, né, que é uma mente cheia de atividades, uma mente que toda hora é parada, as pessoas não te dão sossego, né, o fornecedor não te dá sossego, o cliente não te dá sossego, você fica o dia inteiro tentando apagar o fogo aí do seu escritório. Isso faz com que você tenha pouco tempo e pouca disponibilidade, até emocional, né, e até de querer mesmo atingir outros patamares, tanto de criação, de ter tempo de pesquisa, quanto na organização do seu escritório. Então a gente tem que começar pensando que a gente precisa da mente limpa, né? E pensando nisso, a gente tem várias estratégias aqui no escritório para a gente conseguir liberar a nossa mente de tudo que a gente não precisa. Então, por exemplo, a gente tem um método de gestão de tarefas, a gente tem várias coisas aqui para fazer com que tire esse peso que a gente carrega aí no dia a dia. E a gente não precisa ficar lembrando de várias coisas o tempo inteiro, e sim um sistema, uma forma que nos lembre e a gente fique livre para pensar na estratégia, na criação, em coisas que realmente vão fazer diferença no nosso escritório. E isso, gente, tudo a gente também precisa descansar, né? Então, essa semana que eu tô aí nessa correria louca, hoje tem produção, essa semana foi muito louca. Tem produção hoje o dia todo, tem 2 produções essa semana, amanhã tem fotos com fotógrafo, ainda tem projeto para entregar, tem contrato para assinar, tanta coisa importante nesses últimos dias antes da minha viagem. E essa possibilidade de viajar e ter tempo de ter mais ainda inspirações e trazer coisas novas que eu tô buscando nesse momento, e acho que meu escritório nunca esteve tão preparado para seguir aí
uns dias sem a minha presença. Então, queria falar exatamente sobre isso. Bom dia, Sara, tudo bem? Quanto tempo não te vejo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, gente, muito tempo que eu não te vejo por aqui. Seguinte, gente, vamos começar então o nosso conteúdo. Vou falar alguns pontos que eu vejo importantes. Talvez você não esteja nesse momento no seu escritório, mas você precisa trilhar um caminho para alcançar essa liberdade, tá? Não é de uma hora para outra que você vai simplesmente falar assim, não estou no escritório, tá tudo funcionando. Não é isso, gente. A gente tem que realmente fazer passo a passo, como tudo na vida. A gente precisa de se organizar, a gente precisa de colocar esforço nas coisas para que elas funcionem. E eu tô aproveitando aqui a Sara falando que a correria tá grande, gente, e eu nesse clima de férias já, né? Mas eu queria te falar que o melhor momento para você realmente começar a se organizar, começar a colocar as coisas em práticas, é nesse período que o ano ainda está acabando. Eu sei que a nossa área exige muito da gente nesse último período, é um período muito estressante. Quando eu fico olhando quantos dias úteis faltam para terminar o ano, me dá pra gente tá quase. Ainda temos eleições no final de semana, tem Copa do Mundo, tem esse tanto de coisa, a gente tem férias coletivas aqui a partir do dia 16. Então, é muita coisa para acontecer em pouco tempo e eu sei que você deve estar aí assim, lotado de projetos, lotado de coisa para entregar. Mas o que eu queria te falar é que para você começar um 2023 diferente, gente, essa é a hora. Então não deixe de acompanhar os conteúdos aqui. Eu posto stories todos os dias, a gente tem live toda semana. A gente tem tudo aqui para te ajudar a ser uma pessoa diferente no ano que vem. E se você pega para fazer isso em janeiro, você já começou o ano da mesma forma que você começou esse, né? Você não começou de uma forma diferente. Eu queria te dar essa possibilidade aí nesses últimos meses. Nós já estamos entrando em novembro, gente. Em dezembro a gente faz um ano do Escritório no Azul. Então, que você se prepare aí nesses últimos tempos para que você tenha um ano de 2023 diferente. E ontem eu até coloquei uma caixinha de perguntas falando o que você quer mudar, né? E eu vi algumas pessoas falando, eu quero ter escritório físico, eu quero contratar mais pessoas, eu quero... Enfim, cada um foi falando um pouquinho, eu achei tão legal a gente trazer esses pensamentos, que muitas vezes vocês nem param para pensar o que você quer diferente pro próximo ano, né? E tá nessa hora, né? O que você quiser diferente pro próximo ano, comece a se organizar agora, para que seja diferente a partir de janeiro, né? E não lá pro final do ano que vem, quando as coisas já passaram, as coisas já aconteceram. Então eu queria te dar essa alerta aí, que esses últimos 2 meses sejam meses que você se dedique a realmente fazer algo diferente pelo seu escritório. Vai te dar um pouco de trabalho agora, mesmo com todos esses prazos, mas gente, vamos começar diferente. Vamos começar diferente, eu tô junto com vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês sabem que é só me chamar por aqui. E eu tô aqui todos os dias passando conteúdo exatamente para você ter esse ano de 2023 diferente, tá? Então agora comentei que entrou depois, que essa semana eu vou tirar férias, na verdade semana que vem, eu vou viajar no domingo. Então, eu estive pensando essa semana toda, né, sobre a possibilidade de tirar férias e conseguir descansar, que eu acho que é um dos problemas maiores da nossa área. Todo mundo sempre tá ligado no celular, tá ligado no computador, 100%. Eu falo, gente, não tem um arquiteto, um designer que viaja sem computador. Todo mundo leva o computador nas costas e eu não levo de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Eu levo o iPad para qualquer coisa, colocar uns desenhos pro meu filho. E se precisar, acesso alguma coisa do Drive, mas nada de levar o trabalho comigo. Porque como eu estava comentando com vocês, a gente precisa de descanso, a gente precisa da mente limpa para a gente conseguir produzir. E para isso você precisa das suas férias. E eu sei que como dono de um negócio, gente, você não pode ser negligente, você não pode, eu tô nem aí, deixa os clientes aí, deixa eu viajar. Se você principalmente não tem equipe, eu sei que as coisas não funcionam dessa forma. Então, eu vou te dar um caminho para você percorrer, para você atingir o que eu tenho hoje, que é poder viajar e poder descansar. Eu acho muito bom ter as férias coletivas também aqui no escritório, até comentando, já que nós estamos caminhando aí para esses últimos meses.
As férias coletivas do escritório, que elas acontecem na última semana de dezembro, nas 2 últimas semanas de dezembro, até o início de janeiro, é um tempo também que toda a equipe descansa, né? Então, eu acho muito bom pra mim, porque nem a equipe de forma alguma vai entrar em contato comigo, né? Então, é um período muito bom, os clientes já estão cientes disso, então é super tranquilo. Mas agora eu vou tirar no meio do turbilhão, né, gente? Porque novembro, eu falei com as meninas ontem, falei, gente, eu marquei as férias para novembro. É tipo assim, um dos piores meses do nosso ano, né, de atividades. Enfim, queria passar algumas sugestões para vocês. Primeiro, gente, é ter equipe. E não é ter qualquer equipe, né? É muito importante você prestar atenção em alguns pontos que eu vou te passar agora, para que você organize essa equipe de uma forma que ela funcione sem você. Não adianta você ter 3, 4 pessoas aí que elas são completamente dependentes de você, que você, quando vai numa loja com o cliente, eles te ligam sem parar, te mandam mensagem sem parar, dependem de você para tomar todas as decisões. Imagina se você for ficar 15 dias fora. O que aconteceria, né? Então, por isso que as pessoas são tão presas nisso, né? Por isso que as pessoas são tão ligadas o tempo inteiro para ficar com o celular. E eu falo que como que concentra nas outras coisas, até nas atividades quando elas estão aqui, é muito difícil concentrar. Então, você tem que ter uma equipe que realmente te desafogue, que realmente tire esse peso da produção, esse peso do atendimento rápido, esse peso do fornecedor de você. Porque se você não tira isso, você está realmente refém dessas pessoas entrarem em contato com você. Ontem a gente estava na mentoria do Método Escritório no Azul, nós fizemos o 3º encontro, e uma das meninas lá falou assim, a gente queria perguntar um negócio para a Lud, que é a nossa coordenadora aqui do escritório. Aí eu chamei a Lud, eu falei, Lud, vem aqui, tem uma pergunta para você, foi muito legal. E ela comentando como que a Lud organizava o tempo dela, né? Porque sempre eu falo que eu estou com disponibilidade de tempo, é porque realmente eu tirei algumas atividades de mim e compartilhei essas atividades com a minha equipe, né? E realmente deleguei isso para as pessoas. E a Lud falou assim, nossa, eu tenho que fazer uma super gestão de tarefas de tempo, porque realmente a demanda de fornecedor e a demanda de cliente é muito grande e a gente sabe disso. Então, o que é a minha sugestão para você? Primeiro, tem uma equipe que você consiga delegar sua produção, que é toda a parte voltada para projeto. Eu não estou falando para você entregar seu projeto, virar as costas e seguir a vida, não é isso. Mas que você participe de partes estratégicas do projeto, como, por exemplo, a criação, né? Para você seguir um padrão de criação, para você ter uma leitura de projeto que é sempre igual, e você precisa participar disso, né? A não ser que você tenha uma pessoa aí com 10 anos de casa e que ela saiba tudo que você pensa, mas fora isso, você precisa de participar. Então, que você delegue essa primeira etapa, que é a etapa que você vai conseguir ter liberdade de não ficar com o computador toda hora. Bom dia! De não ficar com o computador toda hora do seu lado. Então, isso é a primeira coisa, que aí você já vai conseguir viajar sem o computador. E essa parte de produção, gente, você tem que escolher os profissionais que você vai contratar, né? Então, esse profissional que você vai contratar para produção, ele tem que ser um profissional que tenha as qualificações técnicas para realmente te desafogar. Não adianta colocar a pessoa muito sem experiência, pessoas que não conseguem te dar o suporte enquanto você não está no escritório e simplesmente entregar isso para elas, que vai te demandar um retrabalho muito grande, tá? Então, se você contratou hoje uma pessoa sem experiência, treine ela e aos pouquinhos você vai conseguir fazer isso, tá? Por isso que eu tô falando, é um caminho que você tem que percorrer para ter a liberdade do escritório funcionar sem você estar presente. E no final, gente, eu vou contar para vocês como que é minha rotina aqui, o quanto meu celular toca menos do que o das meninas, o como eu consigo ter mais tempo do que as meninas de fazer várias outras coisas, né? E enfim, primeiro, produção. Segundo, gente, você pode delegar a parte da criação. Então, você delega a criação com você participando disso de alguma forma. Deixa uma pessoa pedir para participar ao vivo. É verdade?
que você participe dessa criação, igual ontem eu mostrei aqui nos stories, não sei se vocês acompanharam, como que é esse processo de criação aqui no escritório. Ele não fica em mim, eu entrego isso para minha equipe, eu dou o suporte de criação inicial, o que essa pessoa precisa entender para aquele contexto daquele projeto e qual que é o conceito que a gente quer trazer no projeto. E depois eu dou liberdade para aquela pessoa criar e a gente faz reuniões de discussão para refinar a criação. E quanto mais tempo essa pessoa trabalhar com você, mais parecido com você ela vai ficar, mesmo que não seja o gosto pessoal dela, mas ela já vai entender o que você quer que tenha no projeto, né? E aos pouquinhos vocês vão se alinhando e vai ficando cada dia mais fácil. Uma pessoa que tá aqui tem 2 anos, por exemplo, ela já cria pensando com a minha cabeça. Ontem foi muito legal que a Rafa virou pra mim e falou assim: Vivi, eu ia colocar isso, mas eu sabia que você não ia gostar. Ou eu coloquei isso, mas eu sabia que você ia tirar. Então isso mostra que a pessoa tá atenta ao que eu geralmente gosto de ver nos projetos, e mesmo assim ela coloca o conceito todo que a gente conversou, dá sugestões e sempre muito aberto pra gente tirar, colocar coisa, refazer, enfim. Raras as vezes a gente refaz tudo, tá, gente? Isso é só com pessoas muito novas de casa, né? Quando a pessoa entra aqui, eu deixo criar e aí eu quero ver o estilo dela. E aí sim a gente vai refinando. Mas quando a pessoa tá aqui há mais tempo, a gente vai só trabalhando detalhes para que tenha uma linguagem que a gente quer. Então, primeiro, produção. Segundo, criação. E terceiro, atendimento. Se você quer ter liberdade, se você quer que seu escritório funcione sem você, você precisa delegar o atendimento. E aí, quando eu falo de delegar o atendimento, gente, vem um pergaminho de coisas que eu queria comentar com vocês, que não é tão simples assim, né? O atendimento eu acho que é a parte mais difícil da gente delegar. Por quê? Você precisa ter uma pessoa com você que tenha um relacionamento interpessoal bom, que seja uma pessoa que consegue entender a sua postura, o seu jeito, que consegue comprar a ideia do seu atendimento. Se vocês não têm metodologia de atendimento, ok, mas aqui no escritório a gente tem, e que consiga realmente replicar o que você faria naquela situação específica. Bom dia, pessoal que entrou depois, estou falando como o seu escritório pode funcionar sem você, tá? Isso é porque eu tô em clima de férias. Você conseguir ter uma pessoa que tem um relacionamento impessoal, que consegue entender a sua linguagem, que tenha a postura que você teria perante o cliente e os fornecedores. Então, é uma pessoa que tem uma facilidade de comunicação. E o que eu queria trazer para vocês entenderem de uma vez por todas, gente, que são poucas pessoas que têm essa facilidade de comunicação. E a técnica, né? Então, se você pensar que a pessoa tem que ter a comunicação mais a técnica, porque ela tem que responder tecnicamente pelo seu escritório também, você precisa ou achar uma pessoa pronta assim no mercado e realmente pesquisar uma pessoa pronta no mercado, ou você tem que trabalhar ela, que é a minha sugestão para a maioria dos escritórios, que é o que eles fazem. Eles deixam a pessoa boa na técnica e depois trabalha esse outro lado do atendimento. Então, gente, essa pessoa ela tem que ter essas qualificações e ela tem que te conhecer como pessoa, conhecer qual que é o valor que você tem como pessoa, qual o valor você tem como empresa, o que você quer para o seu escritório a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. E ela tem que participar disso de alguma forma, que é o que a gente tem hoje aqui como coordenação. Mas eu já tive uma pessoa-chave assim há muitos anos, viu, gente? Não quer dizer que hoje eu tenho a possibilidade até financeira do escritório de ter uma coordenadora, que você aí não poderia ter uma pessoa que vai ser essa pessoa que vai te desafogar no atendimento. Então, gente, essa pessoa, primeira coisa que você vai deixar ela atender, fornecedores. Fornecedores é muito mais tranquilo, porque primeiro ela já conhece o projeto. Segundo, se o fornecedor vê alguma coisa muito estranha, ele vai te procurar, né? Então, se você fica inseguro aí de deixar a pessoa tomar alguma decisão, enfim, se for alguma coisa muito estranha, meus fornecedores me ligam, né? Eles falam assim: Vi, tem um negócio estranho, me pediram pra eu fazer um negócio aqui que eu não tô achando muito normal, não. Então, eles entram em contato comigo, raríssimas vezes, tá? Mas entram se tiver alguma coisa muito fora aí
da normalidade. E também a gente consegue delegando aos pouquinhos o atendimento de WhatsApp dos clientes e depois as ligações de clientes. E por último, se você quiser, você pode delegar alguns atendimentos externos, obra, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que demandam muito do nosso tempo. Hoje aqui no escritório eu deleguei todas não, né? Algumas obras que quem faz essas visitas somos 3, na verdade, no escritório. Então nem sempre eu faço essas visitas, que também me libera muito tempo. A gente tem muitas obras acontecendo. E eu vejo que muitas vezes elas vão na obra, como elas estão acompanhando o projeto muito fininho, elas vão na obra, elas conseguem ver uma visão até muito melhor que a minha. Eu consigo ver da técnica, mas elas conseguem ver muito a base do projeto ali, como a gente faz visita de verificação, elas conseguem verificar muito melhor do que eu, inclusive, se o que está em projeto está sendo executado da forma que a gente projetou, né, do que está no nosso papel. Então, e aos pouquinhos você pode delegar, então, por último, caso você queira, os atendimentos em loja, enfim, todo o restante aí que acompanha o cliente. Que é uma coisa que eu decidi aqui no escritório manter comigo, né? Então, raríssimas vezes as meninas vão para atender em loja ou vão para apresentar um projeto sozinhas, por exemplo, tá? Isso por opção, não porque eu acho que elas não são capazes, tá? Porque é a parte que eu amo, na verdade, é a parte que eu mais gosto aqui do acompanhamento com o cliente. E, gente, tendo essa pessoa-chave dentro do seu escritório, ela consegue te dar o suporte para você conseguir tirar suas férias, para você conseguir trabalhar meio período, para você conseguir tomar outras decisões para sua vida, porque alguém está no seu escritório para responder. E como eu estava comentando que ontem a Lud participou um pouco da nossa mentoria do Escritório no Azul, as meninas perguntaram como que ela consegue organizar o tempo, que eu comentei com vocês. E o que eu vi claramente na resposta dela, gente, é que ela me desafogou. Toda aquela ligação, toda aquela exigência do cliente, toda aquela exigência do fornecedor está concentrada em uma pessoa do escritório. Então o fornecedor, o cliente não para todas as pessoas do meu escritório o tempo inteiro, que eu acho muito ruim, que aí ninguém concentra em absolutamente nada. Está concentrada em uma pessoa e ela é responsável por dar esse direcionamento. Então é uma pessoa que é interrompida demais, infinitamente mais do que eu. Hoje eu sou pouco interrompida e ela muito interrompida. Então nós dividimos essa atividade para que eu não fosse interrompida e tivesse tempo para fazer as outras coisas. E aí, gente, quando você contrata essas pessoas direcionadas para você conseguir delegar, você precisa treinar, você precisa ter um modelo de negócio definido, a pessoa tem que saber o que você quer para sua vida, ela tem que saber para onde você vai. Ninguém assume nada. Muitas vezes eu vejo vocês reclamando que meu estagiário, meu arquiteto que trabalha aqui no escritório depende muito de mim, eu não assumo absolutamente nada, e fico o tempo inteiro me perguntando coisas. Muitas vezes o erro está em você, de não ter uma estrutura organizada, de não ter processos definidos, de não delegar e entregar para a pessoa, e dela simplesmente saber que você não confia nela, né? Então, assim, se você entrega um negócio e puxa, ou se você é daquele tipo que entrega uma atividade de manhã, entrega uma atividade à tarde, entrega uma atividade no final da tarde, o cliente ligou, tá desesperado, vamos trocar. Ninguém vai assumir nada desse jeito. Às vezes a pessoa tem até o potencial para assumir algo num nível mais alto, mas ela não vai. Eu não faria, gente. Eu fico, não, esse negócio aqui é uma zona. Para que eu vou me arriscar desse jeito? É isso que as pessoas pensam quando estão trabalhando com pessoas desorganizadas. Então, se você sonha em ter sua liberdade, você sonha no seu escritório funcionar sem sua presença, você precisa ter um escritório organizado. Isso é a base de tudo, né? É a base das pessoas saberem o que elas têm que fazer, né? De ter não precisa ser o fantástico ainda, mas da pessoa entender o que ela tem que fazer, qual que é a forma que ela tem que fazer, e ela não precisar te perguntar. Se ela te pergunta toda hora, não adiantou absolutamente nada. E aí vem o pior dos piores, que eu acho que é o que acontece demais. Você quer que a equipe te desafogue, você contrata pessoas muitas vezes caras, você às vezes está ali contratando pessoas caras, e você delega, mas você não confia. E isso, eu passei por isso um tempo na minha carreira, e depois eu falei assim, gente,
Impossível, impossível isso funcionar. Porque a pessoa entendeu que eu não confio nela. E se eu não confio nela, ela não toma atitude, obviamente. E se ela toma atitude e estiver errada, eu vou lá e bypasso ela na frente do cliente ou bypasso ela na frente do fornecedor e sempre estou assumindo de volta aquela responsabilidade. E por um tempo no início da minha carreira eu era assim, eu falava assim, eu quero que o escritório funcione sem minha presença, ótimo. Mas aí eu entregava uma atividade, eu puxava de novo para mim que eu ficava com medo. Falei, nossa, essa pessoa aqui ela não é qualificada para responder isso. Essa pessoa ela não vai conseguir fazer isso da forma que eu faria. Claro, gente, ninguém vai fazer da forma que você faria. As pessoas têm as qualificações próprias, vão fazer da melhor maneira possível, mas nem sempre exatamente do jeito que você falaria, exatamente da forma que você faria em algumas situações. E tudo bem. Aceita o jeito do outro também, né? Traga isso como uma vantagem para o seu escritório e não como uma dificuldade, né? Eu vejo que toda vez que acrescenta personalidades, jeitos, formas de agir, isso só faz o nosso escritório crescer. Ao invés de ter um monte de mini vivis, né? Que vão fazer tudo... tem que fazer exatamente assim. Não, gente, eu quero seres pensantes no meu escritório que realmente me deem sugestões, tragam dúvidas, tragam questionamentos, né? Que isso tudo faz parte aí do nosso desenvolvimento como escritório. Então eu reparei que toda vez que eu entregava e puxava, a pessoa se retraía. Eu entregava e puxava, a pessoa se retraía. E isso fazia com que eu ficasse totalmente dependente do escritório, né? Que assim, eu não conseguia entregar um dia, por exemplo, para uma pessoa e ficar com o celular tranquilo. Era ligação, atrás de ligação, era mensagem de fornecedor, mensagem de cliente, mensagem de... E hoje meu celular quase não toca, né? Falo que meu celular toca pouquíssimo, né? Eu sei que as pessoas não estão ligando muito para ligação hoje, né? Mas até de mensagens direcionadas só para mim, né? Tem muitas mensagens hoje direcionadas para todo mundo do escritório e não só para mim. Então eu aprendi que eu precisava confiar. E confiar, gente, tem seus riscos, claro. Mas confiar em qualquer coisa nessa vida tem seus riscos, né? E até que a pessoa me prove o contrário, eu vou confiar nela. E eu vou confiar que ela está tomando a atitude que ela acredita que seja a melhor para o nosso contexto de trabalho. Ela não está tomando atitude por ela. Ela está tomando atitude em nome do escritório. E outro dia eu mandei a Lud numa obra para resolver um problemão que eu não tinha disponibilidade no dia. E ela foi, que é a nossa coordenadora, ela foi resolver esse problema. E a cliente me mandou uma mensagem assim, não vai ser você que vai? E aí eu entendo que os clientes muitas vezes questionem isso ainda, né? E eu respondi para ela assim, fulana, você pode ficar tranquila. A Lud está indo em nome do escritório e ela tem toda a autonomia para tomar qualquer tipo de decisão no nosso nome. Então você pode ficar tranquila que ela está aí para resolver seu problema. Olha a confiança que isso trouxe, né? E a Lud foi lá, resolveu o problema, no outro dia já voltou, falou, tá tudo certo, né? Resolvido. E era um problemão, não era um probleminha não, era um problemão de obra mesmo. E por quê? Porque eu dei. Aí você fica assim, Vivi, mas você ficou o tempo inteiro perguntando pra ela, o que era? O que você fez? Quais foram as sugestões? Por que fez aquilo? Não, gente. Eu falei assim, resolveu? Resolveu. Ela me mostrou um vídeo do que era e falou assim, a minha decisão foi passar isso pra isso, colocar isso aqui e tá, ok? Ok, eu preciso acompanhar porque eu preciso saber o que foi resolvido. Mas eu não questionei, eu não perguntei se ela tinha pensado em outra coisa, se era a melhor solução mesmo. Vamos discutir, fazer uma reunião extraordinária para isso. Falei, não, ok, ótimo, vamos seguir a vida, pra frente, pra frente, pra frente. Entenderam, gente? E eu acho que a maior parte dos problemas de você não conseguir ter sua liberdade, de você ficar 100% dependente do seu escritório, é às vezes você não ter uma pessoa e quando tem, não confia nela, não valida ela perante seus clientes e os seus fornecedores. Porque se você fica toda hora futricando de alguma forma o que a pessoa está fazendo, ou entrando assim na beiradinha para descobrir o que está acontecendo, você está mostrando para o seu fornecedor, você está mostrando para o seu cliente que aquela pessoa não é confiável para você. Então, por que o cliente vai confiar nela? Por que o fornecedor vai ficar confiando nela? E a partir do momento que veio com o meu nome, gente, é o meu nome, eu tô assumindo. Se tiver algum erro na decisão delas, o erro é meu, é minha responsabilidade.
mas eu confio, eu entendo que isso é muito, eu entendo que, Vivi, mas a gente trabalha muito, é muito complicado chegar onde a gente chegou, só a gente sabe o quanto de suor que nós deixamos no caminho para chegar e atingir o que a gente chegou. Mas as pessoas, elas reconhecem você, ela entende o que você faz, ela sabe que precisa estar do seu lado e elas encaram essa atividade. E eu vejo muitos escritórios, até de conhecidos, amigos, alunos, que a pessoa vira para mim e fala assim: Vivi, por que as meninas do seu escritório compram tanto a ideia do escritório e aqui no escritório ninguém faz nada? E aqui no escritório ninguém assume nada. Nossa, se o horário é 18, der 18h05 e eu precisar daquela pessoa, ela surta, porque ela tem que ir embora. E aqui realmente, gente, as pessoas, elas encaram como responsabilidade delas. Por exemplo, hoje eu tô aqui fazendo live pra vocês, tem uma das meninas fazendo medição de marmoraria pra mim, porque eu estou aqui em live, eu tinha esse compromisso com vocês, e ela está fazendo uma medição de marmoraria pra mim, fora do horário dela, que ela começa a trabalhar 9 horas. Por quê? Porque ela entende o contexto, ela entende que a gente é uma equipe, que a gente precisa estar junto para resolver. Qualquer pessoa aqui que eu falar aqui, passa lá não sei o que, faz isso aqui, todo mundo vai falar, claro, vamos junto. Se tem problema aqui de entrega de projeto, ficou até mais tarde, vamos todo mundo ficar? Vamos, claro, a gente encara junto. Porque somos uma equipe, as pessoas fazem parte disso, elas fazem parte do escritório. O escritório não sou eu, o escritório somos todas nós, né? Todo um contexto, até quem é de marketing aqui no escritório, quem é do administrativo financeiro, não só quem é da produção. E isso que faz você ter liberdade, é você poder contar com as pessoas e elas também te darem esse suporte, porque elas entendem que a confiança sua está nelas. Então, eu tenho até umas amigas que falam assim: Vivi, se alguém sair do seu escritório, você me avisa, porque eu quero pegar essa pessoa pronta. Eu falo assim: gente, não precisa pegar essa pessoa pronta, porque você vai pegar essa pessoa pronta do meu jeito, não é isso. Você tem que formar essa equipe dentro do seu escritório e que essa equipe tenha a sua identidade e que você dê autonomia. Qualquer pessoa que tem responsabilidade, que você contratou certo, que você dê autonomia, ela vai te dar o respaldo e a resposta que você precisa. O problema é que vocês não entregam. Eu sei, gente, que é muito difícil, eu tô falando isso tudo, gente, mas eu vivo esse problema, né? Eu já tive problemas com pessoas tomando decisões erradas aqui dentro, já tive que tirar pessoas aqui exatamente por isso, mas o final de tudo é que vale muito a pena. E eu sempre fui uma pessoa que tive interesse em não me sufocar dentro do escritório, né? E não me afogar aqui, ficar com tantas atividades que eu não conseguia fazer absolutamente mais nada da minha vida. Muito pelo contrário. Eu sempre fui uma pessoa que quis ter tempo pra mim. Isso pra mim é muito importante, gente. Vocês não acreditam tanto que isso é importante. Chegar em casa às 18 horas, pegar meu filho na escola, fazer outras coisas, isso pra mim é tipo uma prioridade gigantesca. Poder ter família, viajar, ter filho, fazer outras coisas da vida, isso sempre foi a minha prioridade maior mesmo. Então eu não ia entrar num escritório que tirasse essa minha prioridade de jeito nenhum. Então eu sempre pensei nisso por esse motivo. E também porque eu sempre fui uma pessoa que, por incrível que pareça, sempre quis ter vários negócios. Eu nunca quis ter só o escritório. Eu nunca quis ter só uma atividade como empresária. Eu sempre quis ter vários negócios. Eu tenho vários sonhos de negócios. Então, se o escritório fosse dependente de mim nesse ponto, eu nunca conseguiria ter outros negócios, investir em outras coisas. Eu sempre precisaria estar 100% no escritório. E eu me sentiria realizada? Sentiria. Mas eu sempre quis ter algo a mais. Eu sempre quis ter outras possibilidades na minha vida que não fosse somente o escritório. Isso é pessoal, eu sei que a maioria de vocês não querem viver essa aventura louca aí da vida, que vocês querem só organizar o escritório e viverem dessa forma. Mas eu sempre fui uma pessoa que quis isso e almeja isso. Então, para isso, eu sempre entendi que a organização do meu escritório e a equipe me ajudando, me apoiando, eu conseguiria viabilizar. Tanto que hoje, gente, se vocês pegarem o meu cronograma, minha agenda da semana, vocês vão ver que metade do meu tempo, praticamente, eu trabalho hoje no escritório no Azul. E metade do meu tempo eu trabalho no escritório. Então, hoje eu já tenho 2 negócios que me demandam mais ou menos o mesmo tempo.
Claro que esse aqui está começando, então eu estou dando mais gás, né? Mais energia. E o meu escritório já está rodando, então eu consigo me dedicar a outra coisa. E tenho milhões de outros planos futuros para que eu consiga trazer mais negócios para minha cartela de como empresária, né? Que sempre foi o sonho que eu tive. Então, eu não ia ficar parada num negócio só e não ia desenvolver para que ele caminhasse sozinho. E por incrível que pareça, que muitas pessoas não sabem, aqui no escritório a gente tem organização, inclusive se eu quiser vender, se eu quiser não trabalhar mais, de ter um representante em meu nome aqui, eu tenho meu cargo, eu tenho um salário para essa pessoa já definido, eu tenho tudo, não que eu vá sair de jeito nenhum, eu gosto muito, mas se um dia eu quiser, quero manter o escritório, mas quero não estar presente nele nada, igual eu poderia ter uma padaria e não estar presente, poderia ter qualquer coisa nessa vida e não estar presente. Eu também tenho essa possibilidade, né? Então aí vai muito mais da sua presença, tipo o que eu tô falando das minhas férias. Vai num nível muito mais alto, mas eu já penso nisso desde o início do meu escritório. Que eu ia organizar ele para ele conseguir caminhar sozinho, inclusive se eu não tivesse mais presente aqui, se eu não quisesse mais, se eu quiser fazer qualquer outra coisa da minha vida. Se eu quiser viver sem estar aqui, enfim, participar de um conselho, participar de alguma forma mais pontual, eu poderia fazer. E enfim, e existe essa possibilidade futura, quem sabe eu não ficar aqui 100% do tempo e ter uma pessoa me representando. Então isso tudo só permite porque eu tenho essa liberdade da minha presença. Então, gente, recapitulando para quem não participou de toda a live, bem-vindos aí quem entrou no meio do caminho. Eu tô comentando que eu vou tirar férias semana que vem. Na verdade, eu vou ficar 2 semanas fora, eu volto no trabalho na outra sexta, né? Então, uma semana e 6 dias fora e que eu estava comentando como é bom você poder viajar sem o computador, sem o desespero, sem estar o tempo inteiro no celular, porque você tem uma equipe e você tem um escritório que funciona sem você. E aí eu te dei algumas sugestões e até umas alertas, né? Eu acho que essa parte da confiança na equipe, contratar certo, treinar e ter a paciência para você atingir esse nível que eu atingi, tudo faz parte de um contexto. E que você vai ver que quanto mais rápido você colocar para rodar isso, mais rápido você vai ter liberdade. Uma coisa que eu falo muito aqui, gente, e eu acho que às vezes vocês não... Sabe quando não cai a ficha? Eu vejo que às vezes não cai a ficha para a maioria de vocês. Eu sou uma pessoa nova, não sei até quando que eu vou falar isso, tá? Mas eu sou uma pessoa muito nova, eu tenho pouquíssimo tempo de escritório, provavelmente menos do que muitas pessoas que me seguem por aqui, muitas pessoas que têm escritórios há até mais tempo que eu. E eu vejo que entra ano e sai ano e as pessoas continuam murmurando, reclamando e sempre não evoluindo por anos. E quando eu vejo a evolução do escritório de um ano para o outro, eu vejo o tanto que a gente mudou e o tanto que a gente fez e o tanto que foi. Eu assim, nossa, eu queria ter atingido isso naquele ano, eu tenho uma meta disso, eu quero fazer isso para o escritório. E aí eu vou atrás e conquisto isso em um ano, eu falo assim, gente, e a pessoa lá, parada, sentada no mesmo lugar, né? E eu tenho muito pouco tempo de escritório, gente, e se vocês pensarem onde eu cheguei e o que eu atingi com esse pouquíssimo tempo que eu tenho 7 anos de escritório, é muito pouco tempo, apesar de ser um pouco mais velho, mas é muito pouco tempo e eu tenho certeza que várias pessoas que eu converso com 5, 6, 7, 8, 15 anos, 20 anos de escritório atingiram, às vezes 10%, 20% do que a gente atingiu aqui, tanto de faturamento, lucratividade, organização, todo o contexto junto aí, que eu vejo que as pessoas não evoluem, né? E eu acho que o que falta para a pessoa evoluir é realmente o conhecimento, é a autoconfiança, é entender que é possível e é ver exemplos de pessoas que fizeram e deram certo, né? Por isso do Escritório no Azul, para eu te mostrar que a nossa área, ela funciona, ela pode ser lucrativa, você pode ter uma vida boa através do seu escritório e você também consegue ter liberdade. Para mim, a liberdade de escolher se eu quero trabalhar mais ou eu quero trabalhar menos é a melhor liberdade que eu poderia escolher na minha vida. Se eu quero investir mais tempo, eu posso. Se eu quero investir menos tempo, eu posso. Se eu quero aquele cliente, eu posso. Se eu não quero também, eu posso.
Eu tenho a liberdade. E eu quero trazer essa liberdade para vocês, né? Eu quero que você viva isso. Eu fico muito triste de tantas pessoas estudarem tanto tempo nas universidades, saem de lá e ficam refém, né? São presas, né? São pessoas que não são satisfeitas e falam assim, nossa, devia ter feito outro curso, né? Porque, fui escolher arquitetura, fui escolher design, olha o que aconteceu. E eu queria que as pessoas vissem que foi uma escolha assertiva, que você fez da forma correta e que você tem infinitas possibilidades através dessa escolha e eu tô aqui para te contar isso. Então, como eu comentei, gente, no início da live, aproveita esses últimos 1 mês e meio que você deve ter de trabalho aí e se dedique a fazer diferente. Tá na sua hora de você colocar a organização para rodar nesse ano, para você começar o ano de 2023 diferente. Eu não quero que você viva esse ano de 2023 igual você viveu até agora, né? Eu quero que você realmente mude, dê o próximo passo mesmo e mude de reclamação, né? De falar assim, nossa, não deu certo, nossa, não aconteceu. Começa a reclamar de outra coisa, né? Começa a reclamar que você não sabe como é que você vai entregar o prazo, porque tá tudo organizado, aquele cliente quer muito fechar com você colocou ele na fila de espera. Reclame de outras coisas, mas não dessas mesmas coisas que vocês vêm aí arrastando durante anos. E eu queria te falar que ainda tá em tempo para você mudar nesse ano. E vocês podem contar comigo. E eu vou estar aqui sempre passando conteúdo, mostrando a realidade do meu escritório, mostrando o que a gente erra, o que a gente acerta e mostrando que eu sou tão humana quanto você, que eu vivo várias dificuldades como você. A diferença que eu vejo entre a minha postura e a postura da maioria do mercado é que eu pego e resolvo e que eu sou uma pessoa que almeja e sonha muito alto. E eu vejo que as pessoas que, maioria das vezes, estão aqui, são pessoas que não têm essa ambição, não querem crescer, não querem ir pra frente e simplesmente se acomodam com coisa pequena, né? Se acomodam de ser pequenos e eu não confio numa pessoa dessa. Então, vão colar comigo aqui até o final do ano, vamos juntos, tô passando conteúdo para vocês direto, só vocês acompanharem que eu tenho certeza que a gente vai caminhar juntos aí, tá bom? Sara, obrigada, vocês que são maravilhosos aí, é muito bom contar com vocês agora, queria dar um choque de ânimo aí na sua vida, mostrar que tem muita coisa boa que você pode viver e enfim, muita coisa diferente do que você já viveu, que você pode viver através de uma organização, né? Eu sei que quando eu falo de gestão, falo de organização, eu fico assim, gente, esse povo vai morrer de preguiça de mim, né? Porque eu fico escutando, você tem que arrumar sua gestão, você tem que mapear seu processo, você tem que arrumar seu financeiro, você tem que fazer isso. Eu sei que são todas coisas que você fala assim, gente, mas você tem que olhar lá na frente e ver o que você vai atingir através disso, né? Qual que é a chegada? Não olha o caminho não, gente, olha a chegada, foca nisso e faça as coisas e se organize. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? E essa semana que vem eu vou postar só férias. Férias. Ai, gente, tô precisando, viu? Aproveitar esses últimos meses antes da minha baby nascer. Então, gente, um beijo pra vocês. A gente encontra nos stories, no direct, na live, em qualquer lugar aí que vocês quiserem me achar, a gente vai estar junto aí, tá bom? Um beijo, bom trabalho pra vocês e bora que semana ainda falta muita coisa pra terminar. Beijo!